examinando as Escrituras, estamos no Salmo de número 18, agora leremos o versículo de número 39, onde encontramos assim escrito: Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Neste caso, Davi está falando como um rei. Ele dirigia uma nação real, a nação de Israel, e possuía diversos adversários ao seu redor: o Líbano ao norte, a Filistia, terra dos filisteus, ao sul, juntamente ainda o Egito, com a pequena ameaça, e também tribos e povos que poderiam vir do Oriente. Então, dessa forma, Davi pedia a Deus que lhe fortalecesse e desse sabedoria e força nas guerras de Israel. E realmente o período do rei Davi foi o grande período de expansão do reino de Israel. Foi nesse tempo que Israel alcançou a sua maior existência, o tamanho maior do reino, sua expansão maior se deu nesse período do reinado de Davi. Então ele realmente conduz este salmo nesta palavra do seu tempo: e me submeteste os que se levantaram contra mim. Versículo 40 diz assim: também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Ele está celebrando as suas vitórias sobre as nações que faziam fronteira com Israel e viviam ameaçando destruir Israel, invadir e dominar o seu território. Porém, quem conseguiu expandir-se durante o período foi o rei Davi, juntamente com o reino de Israel. Hoje nós tomamos esta palavra como uma palavra profética das vitórias de Cristo sobre os seus adversários. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, venceu o abismo, venceu as trevas, ele venceu o pecado. Então todos os inimigos que o atacaram e atacaram o seu povo, semelhante ao povo de Israel, numa tipologia. Então, o povo de Deus, os que têm fé em Cristo, a igreja, então, todos os que atacaram a igreja ou que atacaram a Cristo enquanto ele estava na carne, ele havia se humilhado, e nesse momento os seus inimigos espirituais também se aproveitaram deste tempo para atacá-lo, conforme já previsto nas profecias, estava já demonstrado na palavra de Deus, nas Escrituras. Mas Jesus venceu a todos, ele venceu a morte, inclusive o último adversário, ele venceu a morte, ressuscitou e vive eternamente. Versículo 41. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento. Lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade
para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então nós vemos aqui confirmar desta palavra profética a respeito do Messias, de Cristo, quando Davi vai assumindo as suas vitórias, a ponto dos gentios também o servirem. E Jesus mesmo afirma que a palavra profética a seu respeito, dada através de Davi, dizia respeito aos gentios também, obedecendo a Cristo, ouvindo a sua voz e vindo a ele. Então ele reforça essa palavra como uma palavra profética de que todas as nações virão e adorarão diante do Senhor, reconhecendo a Cristo como Rei. É uma ligação da profecia dos Salmos também com Daniel, quando fala sobre o reino do Filho do Homem, que irá assumir o reino sobre todas as nações. Todas as nações virão, ouvirão a sua voz e o adorarão, se prostrarão diante dele. Porque Deus, diz o versículo 47, Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. Então, vários povos diferentes, além do povo de Israel, várias línguas, várias nações se prostrarão. E nós vemos realmente a partir de Jerusalém, a partir do Pentecostes, quando a igreja é batizada com o Espírito Santo, eles falam em outras línguas, línguas de povos de praticamente todas as nações conhecidas sobre a terra. E ali é uma precursão, ali é uma confirmação profética de que este evangelho iria mesmo alcançar os povos. A mensagem de Cristo como Rei, como Salvador, como transformador da humanidade, iria chegar às nações. E as nações se agradariam desta mensagem, se alegrariam e assumiriam, tomariam posse, iriam se converter à mensagem de Cristo. É por isso que nós vemos toda esta celebração por esta força que o Senhor aqui profeticamente está dando ao rei Davi. O rei Davi foi ungido, nós lemos aqui no versículo 49, dizendo assim: glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, quer dizer que em algum momento realmente a palavra de Deus vai até os gentios e haverá culto de glorificação a Deus entre os gentios, haverá celebração, glorificação mesmo, um culto específico em que o nome do Senhor seja glorificado, um culto de adoração, um culto de louvor. Esse culto é um culto profético. Quando ele acontece, ele está realizando o cumprimento da palavra de Deus, nos Salmos. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então, realmente, quando nós cantamos, nós, de alguma forma, já sabemos, entendemos pelo Espírito Santo que aquele momento é o cumprimento profético, é a vontade de Deus que se cante louvores ao Senhor entre os gentios, também entre as nações, em todo o mundo. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, que é Davi no seu tempo, em um grupo, talvez um grupo pequeno, algum povo ou outro muito próximo, ou algum estrangeiro que se converte ao Senhor e começa a glorificar e reconhecer o Davi como rei. Verdadeiramente, alguns povos, quando Israel chegava, alguns povos logo se rendiam ao reinado de Davi e o aceitavam também como seu rei, uma espécie já de precursão da conversão.
Algumas nações aceitaram de bom grado, por admirar, por ver as mãos de Deus na vida do rei Davi. E outras nações vizinhas de Israel se uniram aos judeus como adoradores do único Deus, do Deus de Israel. Então, é uma precursão da palavra profética de Cristo, que ao ser pregado, muitas nações da terra aceitam o Evangelho e aceitam Cristo, o ungido de Israel, também como rei. E esses vão louvando a Deus. E Davi, então, ele chega a realmente se mostrar como esse modelo do Cristo, tipo ainda iniciante, incipiente do que viria a ser o reinado de Cristo, se expandindo a pregação e a conversão a Deus em toda a terra. No final, quando ele diz, e usa de benignidade para com o seu ungido, com aquele que Deus credenciou, aquele que Deus aprovou para levar esta mensagem de Deus, esta mensagem do poder de Deus. Então ele é fortalecido, ele é abençoado para que o mundo creia, para que o mundo, vendo os sinais, venha a se converter a Deus. Então, o grande momento desta palavra é realmente o batismo com o Espírito Santo. É quando o povo de Deus é revestido de poder. Nós não podemos de maneira nenhuma abrir mão disso. Davi não abriu mão deste poder. Davi, neste Salmo 18, na maior parte, ele vai cantando, celebrando a Deus as vitórias que ele recebeu, porque o Senhor lhe fortaleceu. Deus lhe deu dons, Deus lhe capacitou. Ele passou a ter uma força extraordinária vinda de Deus para que ele tivesse tantas vitórias. E a igreja hoje, nós não podemos abrir mão do poder do Espírito Santo que está à nossa disposição para nos dar força, para nos dar o poder do alto, conforme Jesus prometeu, e nós seríamos revestidos de poder. E é com este poder, com os sinais, com a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus em nossa vida, é que o mundo vai se rendendo a Cristo. Sempre foi assim, já com Moisés, com os sinais que Moisés pôde operar ali com a mão de Deus, com o poder de Deus na sua vida, ele era um precursor de Cristo. Então, os precursores de Cristo estão habilitados por Deus, tanto com a pregação do Evangelho, quanto com os sinais que acompanham esta pregação. Moisés foi assim, José foi assim. José é um modelo de Cristo. Alguns fatos da sua vida, conforme nós já vimos aqui, veremos ainda, se Deus assim nos permitir, ainda à frente veremos na vida de José o que agora nós estamos vendo na vida de Davi. Então nós já falamos de Moisés, de José, agora de Davi. E Davi também tinha graça nos seus lábios, nos seus cânticos, na sua palavra, quanto o poder de Deus na sua vida. Sinais, uma força extraordinária, uma força extra, o poder do alto sobre a vida dele, uma unção de Deus. E Jesus disse também a nosso respeito que esses sinais seguiriam os que crerem e que nós seríamos revestidos de poder e que os sinais estariam cooperando com a pregação da palavra. Eu tenho aqui a unção do Espírito Santo para a pregação, para o ensino, para ter discernimento das Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, exatamente como Deus planejou, como o Espírito Santo revela, mas também eu não posso apenas trabalhar com esta arma da palavra. Eu tenho que também trabalhar com as armas espirituais, com a força do Senhor, com a sabedoria, com a unção, mas também com os dons espirituais, dons de maravilhas, dons de cura, dons que nos fazem realmente jogar o inimigo no chão, pisar sobre a cabeça da serpente, do diabo,
e avançarmos, e a igreja avançar, o evangelho avançar. Então que você, nesse momento, nós vamos estar orando, você também possa crer nessa palavra e buscar o batismo com o Espírito Santo, buscar o revestimento de poder na sua vida, para então você ser como Davi, orar como Davi, cantar como Davi, dançar como Davi, mas também receber a força do Espírito Santo como Davi tinha e pedir: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, porque as vitórias que Davi conseguiam eram também em grande parte devido à unção, ao poder do Espírito Santo sobre ele. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos por essa vida, Pai, que crê em Ti, para que ele receba também o dom do Espírito Santo, a unção, o poder do alto sobre a sua vida, para que sinais e maravilhas acompanhem o seu testemunho, a sua pregação. Deus, para que o inimigo caia por terra e para que o mundo todo creia, para que o mundo todo ouça a Tua voz e veja, Pai, os sinais que são operados, porque o Senhor está conosco, o dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo está conosco. Por isso, Senhor, reveste de poder a Tua igreja, reveste Teu povo sobre a face da terra, que haja, Deus, um derramamento do Espírito Santo, Senhor, sobre todas as vidas. Abençoa também todas as famílias da terra, com cura, com libertação, que chegue em cada lar a Tua palavra, palavra de vida, palavra de graça, de salvação, de redenção, e também a palavra que nos instrui na nossa caminhada até chegarmos nos céus, até chegarmos na Tua presença, ó Pai. Abençoa todas as nações da terra, abençoa com paz, abençoa com vida, com salvação. Nós oramos porque amamos estas vidas, nós amamos, Pai, todas as pessoas da terra, porque o Teu amor está derramado no nosso coração, através do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, que nos dá o dom maior, que é este dom de amar e de sonhar e pedir para que se torne realidade a salvação para todos os povos, para todas as vidas. Nós oramos, Pai, agradecidos pelos milagres que o Senhor realiza sobre a terra, em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus eternamente.